Muito boa noite. Espero que estejam bem dispostos, que estejam a ter uma boa semana, que tenham tido um bom dia e que possam ter o vosso coração aberto. Ontem falámos sobre abrir o nosso coração, o vosso coração aberto na direção do céu, na direção de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração. Querido Jesus, é tão bom saber que estás a interceder por nós no lugar santíssimo do santuário celestial. É tão bom saber, Senhor, que através do incenso da Tua justiça e da Tua intercessão, as nossas orações podem ascender até Ti e são aceitas pelo Pai por causa dos Teus méritos. Querido Deus, queremos muito pedir-te que o Espírito Santo agora dirija esta reunião, fale em mim e que todos os corações possam tomar decisões para a vida eterna. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos jovens e amigos, hoje vamos falar sobre o candelabro e o tema é Brilha por mim. O candelabro no santuário original em Israel tinha 7 lâmpadas. O nosso candelabro também tinha 7 lâmpadas quando eu cheguei, mas agora, coitado, já está a apagar. Mas eu fiquei feliz porque havia aqui uma lâmpada que estava, a lâmpada começou a queimar o próprio candelabro, mas depois, pronto, apagou. Pensava que íamos ter aqui um incêndio. Mas eu quero mais uma vez felicitar os jovens desta igreja, a direção de jovens e todos os que ajudaram, porque fizeram um trabalho excelente. Nós assim, é mais visual. Vocês vão ver, hoje eu estava a imaginar-me a pregar, e eu penso que hoje eu vou usar bastante esta ligação aqui entre algumas peças do mobiliário. Então, Brilha por mim é o tema de hoje. Estamos a estudar o santuário, esta mensagem muito especial na Bíblia, e estamos a estudá-lo através de 7 perspectivas diferentes, mas interligadas. Sabemos que o santuário foi importante para o povo de Israel. Deus, na sua misericórdia, sabia que eles tinham acabado de sair do Egito, de uma situação de escravidão. Eles viam os egípcios a adorar os seus deuses, deuses de prata, de ouro, de pedra, e era difícil para eles adorarem um Deus invisível. Então Deus manifestou-se de forma visível através da coluna de fogo e da coluna de nuvem, e Deus manifestou-se também pedindo-lhes para eles fazerem um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo de Israel. Mas o santuário, este santuário que Deus lhes pediu para fazer, apontava para o Messias vindouro. Desde Gênesis, não é? Desde Adão e Eva, desde a queda, que Deus prometeu um libertador que viria esmagar a cabeça da serpente. O povo de Israel precisava de ser lembrado dessa verdade e precisava de saber que esse libertador, dizia lá a profecia de Gênesis 3,15, também ia ser ferido, não é? A serpente iria-lhe magoar, ferir o calcanhar. Então, eles precisavam de perceber que o Messias era um sacrifício inocente. Por isso, todos os sacrifícios no santuário, e tudo apontava para Jesus. O santuário apontava para Cristo, que se tornou homem, que se tornou um templo humano, onde a plenitude da divindade existia, vivia, estava e ainda está. E depois, o santuário era também, e é especialmente para nós hoje, um mapa por onde nós podemos estudar o caminho que precisamos de fazer desde o momento em que reconhecemos os nossos pecados e nos batizamos e entramos pela fé com Jesus no céu, porque é lá que nós estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais e vivemos nesta terra pensando no céu, até que chegamos depois à presença direta de Deus. É uma parábola, uma metáfora acerca do caminho da aperfeiçoação, do caminho de aperfeiçoamento, eu inventei uma palavra, não foi? Aperfeiçoação. O caminho de aperfeiçoamento do nosso caráter para chegarmos até ao céu. E o santuário terrestre também ensinava grandes lições acerca do santuário celestial. O apóstolo Paulo ensinou que há um santuário no céu, o grande original que Deus mostrou a Moisés no monte, para que Moisés fizesse uma miniatura que apontava para o santuário celestial e o ministério de Cristo no santuário celestial. Também a mensagem do santuário tem alguma coisa a ver com a igreja cristã,
porque a igreja cristã na Bíblia também é chamada o templo de Deus. E ainda tem a ver com a última fase da igreja cristã, especialmente com o povo especial, o povo remanescente de Deus, que deve proclamar a mensagem dos 3 anjos, que começa a mensagem do primeiro anjo com uma forte referência ao santuário. É chegada a hora do seu juízo. Amém? E finalmente, a mensagem do santuário também nos aponta para aquela nova Jerusalém que se chama o tabernáculo de Deus com os homens, que Deus vai trazer do céu para esta terra. Amém? Então eu vou chamar aqui à frente a Ruth. Ruth, onde é que tu estás? A Ruth, que vai vir aqui, por favor, ler Êxodo 25. Eu vou ligar aqui este microfone. Vamos abrir as nossas Bíblias. Irmãos e irmãs, jovens, amigos e amigas, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 25. E vamos ler versos 31 a 40. Hoje são muitos versos nesta primeira parte e ainda vamos ler uma segunda passagem. Êxodo 25, versos 31 a 40. É exatamente a primeira vez que Deus pede a Moisés para fazer o candelabro. Depois em Êxodo vai falar muitas outras vezes do candelabro. Mas vamos aqui ver as instruções, as primeiras instruções que Deus deu a Moisés em relação ao candelabro e tomem muita atenção. Ok, força. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas com seus botões e com suas flores, e um botão debaixo das 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo das 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Muito obrigado, Ruth, mas não vais embora ainda, que eu ainda quero que tu leias o capítulo 27, vamos abrir todos, capítulo 27 e agora os versos 20 e 21. 20 e 21. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Ok, muito obrigado. E não vais já embora, Ruth, porque ainda quero que leias Números 8, versos 1 a 4. Números, vamos abrir todos a Bíblia no livro de Números e vamos ler Números capítulo 8, versos 1 até ao 4. Números capítulo 8, versos 1 até ao 4. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e diz-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim, acendeu as lâmpadas do candeeiro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta a hora do candelabro, a obra do candelabro, obra de ouro batido. Desde o seu pé até às suas flores, era ele de ouro batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. Muito obrigado, Ruth. Podes, então, voltar para o teu lugar. Muito obrigado. Eu agradeço a todos os jovens que me têm ajudado a ler a Bíblia aqui à frente. Assim é mais dinâmico e interagimos um bocadinho mais. Agora, se vocês repararam bem, eu vou apenas sublinhar algumas coisas que nós lemos, está bem? Certamente vocês repararam, mas é apenas para ficarmos com isto bem fresco na memória, para sabermos depois como é que todas estas coisas se relacionam na mensagem do santuário. Reparem, este candelabro tinha 7 lâmpadas, ok? 7 lâmpadas.
as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Porquê é que será que diz que o candelabro não iluminava também para trás e para os lados? É muito interessante, não é? Diz que iluminava de fronte dele. Muito, muito interessante. Vamos continuar. Diz, também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. Nós lemos isto, certamente estavam bem atentos. Fala em ouro puro, o candelabro e o propiciatório eram as únicas duas peças no santuário que eram completamente de ouro, não estavam a cobrir madeira, eram de ouro. Nós vimos ontem que o ouro, nas noites passadas vimos que o ouro pode ser um símbolo da fé verdadeira em Cristo Jesus, vimos que pode ser um símbolo do amor verdadeiro, mas da fé de Jesus em primeiro lugar e do amor de Jesus em primeiro lugar, da pureza de Jesus e do próprio Cristo, da própria divindade. E aqui nós temos uma peça que também certamente aponta para a divindade, era toda em ouro, ouro puro, ouro batido. E agora reparem, muito interessante, vejam, diz, os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Volta a repetir esta expressão, ouro puro, ouro batido, obra batida. E agora reparem, Êxodo 27, verso 20, que a Ruth leu, diz, que te tragam azeite puro, fala de ouro puro e azeite puro, mesma expressão, de oliveiras, batido, azeite também era batido, muito interessante, não é? Quer dizer que há aqui um paralelo muito grande entre o candelabro e o próprio azeite que era colocado no candelabro para fazer arder as lâmpadas, ok? Ouro puro, ouro batido, azeite puro, azeite batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Lembram-se que temos estado a ver que esta palavra contínuo era muito importante no santuário. Um cordeiro era sacrificado todas as manhãs e todas as tardes, além dos outros sacrifícios, no altar dos holocaustos. O altar era um altar de expiação contínua, para remover a culpa continuamente do povo. E também aqui no altar do incenso, todas as manhãs, todas as tardes era oferecido incenso. Era um altar de intercessão contínua. Há sempre intercessão. Enquanto Jesus não termina a sua obra no santuário celestial, está a haver uma intercessão contínua, não é? Então sempre. Mas também, aqui as lâmpadas, elas deviam de arder continuamente. Arão e os seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até à manhã, perante o Senhor. Não havia janelas no santuário, e todas as tardes Arão vinha espevitar as lâmpadas, todas as manhãs vinha acender as que tinham apagado, mas nunca se apagava completamente todas as lâmpadas. Graças a Deus aqui o nosso candelabro está a fazer um excelente trabalho. Eu não sei se vocês fizeram de propósito, mas algumas apagaram-se, mas ainda estão aqui 3 que estão acesas. Vamos ver se elas aguentam até ao final. Assim o simbolismo era perfeito, porque as lâmpadas nunca se apagavam todas no santuário. Havia sempre alguma a arder e de manhã lá ia o Arão espevitar as lâmpadas e à tarde também, à hora do sacrifício do holocausto, à hora do sacrifício no altar do incenso, da oferta do incenso, também as lâmpadas eram espevitadas ou acesas para que houvesse luz continuamente, ok? E agora reparem ainda outra coisa muito interessante. Reparem bem. Êxodo 25, verso 74 diz, mas no candelabro, mesmo, haverá 4 copos a modo de amêndoas. E a palavra amêndoas, em hebraico, é bom saber, é shakad, ok? Fácil dizer, shakad, tá bom? Shakad. Em seus botões e com suas flores. Então nós vemos que havia no candelabro, nas hastes e na própria haste central, copos e botões e flores com a aparência de amêndoas, botões de amendoeira. Portanto, o candelabro tinha a aparência de uma amendoeira, não é? Podíamos ver assim uma amendoeira no candelabro, fazia lembrar a amendoeira, mas é muito interessante que esta palavra amêndoas, ou amêndoa em hebraico, é shakad. Como é que se diz? Shakad, não se esqueçam, ok? Agora reparem, porque é que será que isto era assim? Reparem o que nos diz em Jeremias capítulo 1, verso 11, quando Deus chamou Jeremias ao ministério profético, diz assim, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse,
vejo uma vara de amendoeira, shaked. Como é que eram as amêndoas? Era shakad. E a vara de amendoeira é shaked. Muito interessante, não é? Agora reparem, vou-vos ler o verso seguinte e dizer uma palavra que lá está, ok? Em hebraico. Reparem bem. Diz assim. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo. Como é que se diz a palavra velo em hebraico? Shakad. Como é que se diz a palavra amêndoa? Shakad. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Está quase a apagar. Espero que não acabe. Muito interessante. Lembram-se que o candelabro estava exatamente em frente do quê? O que é que nós vimos quando falámos da mesa dos pães da proposição? Dizia que ficava de frente para o candelabro, a mesa do lado norte, símbolo do lado do trono de Deus, não é? E em frente, exatamente em frente, tinha o quê? Tinha o candelabro, para o lado sul, ok? Estavam em frente, uma coisa estava em frente da outra. E reparem, Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O candelabro era feito para iluminar para que direção? O que é que nós vimos? Ele devia iluminar para que direção? De fronte dele. De fronte dele está a falar para que direção? Para a direção da mesa, com o pão. E o pão, nós vimos que era um símbolo de quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a luz do candelabro iluminava a mesa que simbolizava Deus e a sua palavra. Muito interessante, não é? Diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. As promessas de Deus cumpre-as. Deus cumpre as suas promessas. Eu velo sobre a minha palavra. Esta palavra shakad, que pode ser amêndoa ou pode ser também velar, significa estar alerta, sem dormir, vigiar, velar, estar à espreita, apressar, permanecer, despertar. Isto tudo visava ensinar ao povo de Israel a grande verdade que encontramos no Salmo 121, verso 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Meu querido amigo, minha querida amiga, querido jovem, pode parecer que às vezes Deus te abandonou, que as coisas estão a ser muito difíceis, que o calor do fogo é muito forte, mas Deus está a velar por ti. Amém? Esta era a lição que Deus queria ensinar, uma das lições que Deus queria ensinar com o candelabro ao povo de Israel. Eu estou a cuidar de vocês, eu estou a velar, eu não durmo, eu não me esqueço de ti. Amém? Coisa maravilhosa. Nós continuamos. Porque diz, e a mesa porás fora do véu e o candelabro fonte da mesa, já falei sobre isto, mas agora vamos ver também algo que simbolizava o candelabro e o azeite no candelabro. Vamos ver Zacarias, vou pedir ao Paulo. Paulo, vem cá à frente, por favor. Vou-te pedir a ti agora que leias. Eu acho que deixámos isto ligado e eu acho que o micro deve estar a ficar sem bateria, não sei. Vamos tentar. Paulo, vens cá à frente, por favor, e vais ler Zacarias capítulo 4, versos 1 a 6 e depois o verso 11 a 14. Zacarias 4, 1 a 6 e depois 11 a 14. Podem ler todo o capítulo em casa, é muito bonito. O livro de Zacarias é maravilhoso. Tem várias alusões ao santuário, mas esta é extraordinária. Força! E o anjo que falava comigo voltou e despertou como um homem que é despertado de seu sono. E disse-me, que vês? E disse, olho e eis que vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão ao seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então... Força, continua, até ao verso 6. Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? Eu disse, não, Senhor meu. E o Senhor respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zarubabel, dizendo,
não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muito obrigado. Agora o verso 11, 12, 13 e 14. Força. Respondi mais, dizendo-lhe, quem são as duas oliveiras? Que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 ramos de oliveiras que estão juntos aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Muito obrigado, Paulo. Podes voltar para o teu lugar. Ok, penso que deu bem para perceber, não é? Que Zacarias teve uma visão, foi-lhe dada uma visão, e era uma visão com o castiçal, não é? Um castiçal de ouro com as suas lâmpadas, e este castiçal era especial porque estava a ser alimentado por 2 oliveiras, por uns tubinhos com azeite dourado, e o anjo perguntou, não sabes o que é isto, Zacarias? Não sei, Senhor meu. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era governador de Judá naquela altura, e que devia de reconstruir o templo, que tinha ficado em ruínas, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilónia. Diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E fala das 2 testemunhas que estão diante do Senhor toda a terra, que em Apocalipse capítulo 11 nós descobrimos serem o Antigo e o Novo Testamentos, a Palavra de Deus. O candelabro sempre a apontar para a Palavra de Deus, a iluminar a Palavra de Deus. Coisa maravilhosa. Agora reparem, isto torna-se muito claro, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E ungiu com quê? Com azeite. E o azeite era um símbolo de quê? Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, o azeite na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo, certo? Então, vemos aqui que o candelabro simbolizava o facto de que Deus não dorme, de que Deus vela, de que Deus está sempre a velar sobre a sua palavra, e também é um símbolo de que o Espírito Santo, o Espírito que inspirou a palavra, está presente no seu povo. E então isto era importantíssimo para o povo de Israel e para todas as outras dimensões do santuário que vamos ver de seguida. Será que o Espírito Santo foi importante para a vinda do Messias a esta terra, para a encarnação de Jesus, para a vida, morte e ressurreição de Cristo? O Espírito Santo foi importante? Claro que foi importante. Lucas capítulo 1, verso 35. Gabriel apareceu a Maria e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, quem é que concebeu Jesus no ventre de Maria? Maria, o filho vai sair de ti, Maria, mas não és tu que o vais conceber. É Deus que o concebe através do seu Espírito em ti. Vejam as 3 pessoas da divindade. Nós falámos lugar santo, símbolo. Todo o santuário é um símbolo do trono de Deus, da sala do trono de Deus. E no lugar santo, onde o pai e o filho estiveram por 1800 anos, 3 móveis. Muito interessante. A mesa dos pães da proposição tinha 2 coroas e tinha 2 fileiras de pão. Muito interessante. Havia aqui uma representação do número 2, não é? Mas ao mesmo tempo apontava para Cristo. Todos apontam para Cristo. Mas também podemos ver as pessoas da divindade aqui representadas. Do lado norte, o trono de Deus Pai. Vemos um altar de intercessão com uma coroa. Cristo sentou-se à direita do Pai, mas Cristo estava a interceder no santuário celestial, símbolo da intercessão de Jesus, divino e humano, a interceder por nós, diante da lei que nós transgredimos. E nós vemos um símbolo, peça toda em ouro batido, símbolo da divindade, o símbolo da pessoa do Espírito Santo. E essas três pessoas trabalham sempre em união pela tua salvação e pela minha salvação. Amém? Jesus, quando veio à Terra, foi um trabalho
concertado, um trabalho de colaboração da divindade. Nós vemos aqui os três, se vocês repararam bem, será sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo, referência a Deus Pai, e depois o Filho de Deus, que sairia do ventre de Maria, mas que seria concebido por Deus nesse ventre. E nós sabemos que durante a vida de Jesus o Espírito Santo esteve muito presente, especialmente quando ele inaugurou o seu ministério público. Mateus 3, verso 16 diz, sendo Jesus batizado, saiu logo da água e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. De novo os três juntos ao inaugurar o ministério de Jesus. Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu como uma pomba e o Pai falou. Coisa maravilhosa, não é? Os três a trabalhar. Jesus, durante o seu ministério, tinha comunhão com o Pai, falava com o Pai, pregava acerca do amor do Pai, mas ele disse também que era pelo poder do Espírito que ele fazia os milagres. Mateus 12, verso 28, mas se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Muito interessante. Uma referência aos três novamente. Se eu, Jesus, expulso os demónios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus. Os três estão sempre presentes. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não é? E o Espírito Santo trabalhou poderosamente com Cristo, em Cristo, através de Cristo, na cruz. Hebreus 9, verso 14. Eu acredito, há teólogos que não veem muito isso assim, mas eu acredito que podemos ver neste texto uma referência à presença do Espírito a dar força a Jesus para o seu sacrifício. Hebreus 9, verso 14, quanto mais o sangue de Cristo, e é interessante estar a falar do santuário, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Nós falamos muito acerca do Pai, do sacrifício que o Pai fez em dar o seu Filho, e que o Pai esteve a sofrer naquela cruz, envolto nas trevas. O Pai permitiu que o Filho carregasse os pecados de toda a humanidade, permitiu que a justiça divina desferisse o golpe contra ele, permitiu que os raios de luz da sua presença saíssem do Filho, mas o Pai estava a sofrer com o Filho, o Pai estava a reconciliar a humanidade juntamente com o Filho, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, escreveu o apóstolo Paulo. Mas, será que o Espírito Santo não sofreu? O que é que vocês acham? Se o Espírito Santo se entristece com aquilo que nós fazemos de errado, como diz em Efésios, será que o Espírito Santo não estava a sofrer na cruz do Calvário? Certamente que sim. Eu acredito que sim. E nós podemos ver em alguns textos do Novo Testamento referências à ressurreição de Cristo e vemos sempre o Espírito Santo também ali. Romanos capítulo 8, verso 11, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, vejam de novo os três, se o Espírito Santo, daquele que, está a falar do Pai, dentre os mortos ressuscitou a Jesus, está a falar do Filho, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos, volta a repetir os três, aquele, o Pai, que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, o Filho, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo estava sempre com Cristo durante o seu ministério terrestre. Cristo era um santuário. Cristo tornou-se um tabernáculo e habitou entre nós, armou a sua tenda entre nós. É o que diz João, capítulo 1, verso 14. E o Espírito vivia em Cristo e Cristo vivia no Espírito. Jesus orava, como nós vimos ontem, e orava fervorosamente para ser cheio do Espírito Santo, para levar a humanidade de volta para Deus. Coisa tão extraordinária. Então nós vemos que o candelabro é um símbolo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, a Bíblia diz, e nós vamos ver hoje, vamos ler esse texto, o Espírito Santo não fala acerca de si, o Espírito Santo glorifica a Cristo. O candelabro é também um símbolo do próprio Cristo, tudo no santuário aponta para Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Jesus é a luz do mundo. O candelabro apontava para Jesus, apontava para a obra do Espírito em Jesus e através de Jesus, e para o próprio Cristo, que é a luz do mundo, a verdadeira luz do mundo. Agora, Jesus disse, eu sou a luz do mundo,
Mas ele também disse, vós sois a luz do mundo. Então, esperem lá. Estou confuso. Quem é a luz do mundo? É Jesus ou somos nós? Quem é a luz do mundo? É Jesus. Mas ele disse, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, sim ou não? Se também somos a luz do mundo. Como? Estando Jesus em nós. Amém? Não é? Diz assim, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como é que as pessoas glorificam ao nosso Pai que está nos céus quando nos vêm a fazer boas obras? É porque realmente quando estamos em Cristo e Cristo está em nós, quando é o Espírito Santo a trabalhar, as pessoas vão ver, não é ele, não é ele, não é ela, não são eles, é Deus. E assim glorificam a Deus, que é aquele que está a brilhar através de nós. Brilha por mim. Deus quer que nós brilhemos por Ele. Amém? Quer que iluminemos o mundo inteiro. Para o cristão, a mensagem do candelabro é muito importante. Para cada cristão, para cada crente individual. Fala acerca da presença do Espírito Santo em nós, que nos pode capacitar para brilhar por amor a Jesus. Amém? Reparem, diz a Bíblia que Jesus disse aos seus discípulos, na noite em que foi traído, poucas horas antes de ser preso, torturado e morto, disse João capítulo 15, verso 26, mas quando vier o Consolador, quem é o Consolador? Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, os três juntos outra vez, nós lemos o Antigo e o Novo Testamento e estão sempre os três a trabalhar juntos. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. O Espírito Santo dá testemunho de Cristo, leva as pessoas a Cristo. E agora reparem o verso seguinte. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. É quando o Espírito Santo desce sobre nós, que nós temos poder para testemunhar de Cristo e falar de Jesus e trazer pessoas aos pés de Jesus. Amém? Amém? Oh, irmãos, digam-me que estão acordados, por favor. Amém? Amém. Reparem o que diz Jesus ainda agora, poucos versos mais à frente, no capítulo 16, verso 13, diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Jesus não disse, logo no capítulo a seguir, capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é que ilumina o nosso estudo diário da palavra de Deus? O Espírito Santo, não é? O Espírito Santo, sem o Espírito Santo nós não podemos compreender a Bíblia. Nós podemos ler de fio a pavio, podemos tirar muitos doutoramentos, podemos saber todos os pormenores históricos e arqueológicos sobre a Bíblia e chegar à conclusão, como chegou há poucos anos atrás, um dos maiores especialistas no mundo acerca de Abraão chegou à conclusão que Abraão não existiu. Estão a ver, ele sabe muito, mas não sabe nada ensinado pelo Espírito Santo, porque ele soubesse alguma coisa ensinada pelo Espírito Santo, ele sabia que nós não podemos duvidar da Bíblia. Precisamos de confiar mais na palavra de Deus do que na nossa palavra. Precisamos de confiar mais no entendimento de Deus do que no nosso entendimento. Amém? Então, reparem, irmãos. Diz-nos, Ele vos guiará em toda a verdade. O candelabro iluminava diante de si, de fronte dele, na direção da palavra, para que nós possamos compreender. Nós precisamos de abrir a Bíblia todos os dias e dizer: Senhor, ilumina-me, ajuda-me a alimentar-me do pão, mas dá-me luz e sabedoria para eu realmente compreender quem é Jesus e pôr em prática estas verdades na minha vida. Porque não falará de si mesmo, aqui está o texto, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo não vem para falar de si mesmo. Há tanta gente a falar acerca do Espírito Santo e a inventar tanta coisa. O Espírito Santo vem para glorificar a Cristo, para nos ensinar mais sobre Cristo. O Espírito Santo vem para nos ensinar aquilo que há de vir. Vem para nos mostrar os acontecimentos futuros que têm a ver com a vinda de Jesus e com o privilégio que teremos de ver Cristo face a face. E vem para nos preparar para isso. Amém? Amém.
Pelo menos a irmã Emília disse amém. Vem para preparar o nosso caráter para encontrarmos Jesus face a face. O que é que o Espírito Santo faz quando desce sobre um filho, uma filha de Deus, um crente cristão que aceita a Jesus como o seu Salvador? O que é que o Espírito Santo faz? O que é que ele faz? Sabem o que é que ele faz? A amendoeira dá um fruto, não dá? Pois o fruto do Espírito Santo é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, paciência, ser longânimo, paciente, não é? Longanimidade, bondade, ser bondoso, benignidade, antes da bondade, benignidade, amabilidade, ser amável, ser querido, uma pessoa meiga, benigna, amável, cortês, a cortesia, não é? Bondade, ser bondoso. Há coisas que nós fazemos porque não somos nós, é Deus que está em nós e que dá-nos vontade de dar, dá-nos vontade de ajudar, dá-nos vontade de... Porque é Jesus, o Espírito Santo faz isto em nós. Bondade, fé. E sabem que a fé em grego significa duas coisas. Não é só a crença, não é só acreditar, não é só confiar. É ser fiel. Aquele que realmente confia em Deus, obedece-lhe, faz aquilo que Deus quer que ele faça porque ele sabe que é o melhor. Então, fé, mansidão, vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, mansidão e temperança, domínio próprio, rejeitar tudo aquilo que é mau, Irmãos, eu estou com uma luta já há alguns anos, que é o chocolate, sou sincero, é o chocolate. Irmãos, venham-me cá dizer que o chocolate faz bem à saúde, venham lá dizer, venham lá, mostrem lá que faz bem à saúde. Não faz, pois não? Então, temperança significa rejeitar tudo o que é mau, não é dizer todas as coisas um bocadinho, senão vamos beber um bocadinho de vinho, vamos fumar um cigarrito, não é? Venham-me lá dizer que os pastéis de nata fazem bem, venham lá. Eu sei, estou a mexer onde dói, não é? Dói, não dói? Dói? Dói a mim, que sou goloso, também dói a vocês, mas o Espírito Santo às vezes tem de fazer doer um bocadinho. Queremos ver Deus face a face. Queremos estar alegres no céu, desfrutar das alegrias do céu. Mas enquanto estamos aqui, queremos gostar das coisas desta terra. Temperança significa deixar tudo o que faz mal e usar com moderação, aí sim, tudo o que faz bem. Sabem que Ellen White diz que o verdadeiro jejum é comer as coisas que não fazem mal e que fazem bem. Só o que faz bem. E se fizermos isso, já estamos a fazer um grande jejum. Amém? Amém. Bom, que o Senhor nos ajude. Temos muito para trabalhar, mas o Espírito Santo é que faz isto em nós. Podemos esforçar-nos muito e nunca chegar lá. Precisamos esforçar-nos por procurar a presença do Espírito, orar a cada dia, Senhor, derrama o Teu Santo Espírito sobre mim, enche-me de Ti, sem Ti eu não consigo, eu quero me esforçar, esforça-te e tem bom ânimo, mas se não for a graça do Espírito Santo a trabalhar em mim, pelos méritos de Jesus, é impossível. Precisamos nos tornar pessoas novas, pessoas que são um reflexo da luz do seu Pai. Romanos 8, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filhos de Deus. Querido irmão, querida irmã, querido jovem, querido amigo e amiga, se não tens o Espírito de Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo, não sou eu, não te zangues comigo. Zanga-te com o apóstolo Paulo quando chegares ao céu, ok? Ele diz assim, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O verdadeiro Filho de Deus tem o Espírito de Jesus Cristo. Tem o Espírito de Deus e produz o fruto do Espírito Santo. Não é de um dia para o outro, a obra da santificação dura uma vida toda, mas deve haver crescimento. E as pessoas notam, amigos, nós notamos, quando alguém é cheio do Espírito Santo, cheio de amor a Deus, cheio de amor ao seu próximo, cheio de amor à vinda de Jesus, quer a vinda de Jesus mais do que tudo nesta terra, isso nota-se, isso transparece, isso brilha cá para fora, amém? Agora, será que nós podemos aprender algo com o candelabro acerca do santuário celestial? Nós já dissemos e continuamos a estudar, Apocalipse foi escrito tendo como cenário o santuário celestial,
João viu a Jesus no santuário celestial e reparem, diz Apocalipse 4, verso 5, e do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Diante do trono, lembrem-se, foi antes de 1844, o pai e o filho estavam ainda no lugar santo. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, mas eu pensava que o Espírito Santo é só um, porque é que fala dos 7? Vamos ver, reparem, diz Apocalipse 5, verso 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Quem é o cordeiro que está no trono? Jesus. Um cordeiro como havendo sido morto. Não estava morto, foi morto, mas ressuscitou, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. A luz simboliza também a visão. Lembram-se? Eu velo sobre a minha palavra, Deus está sempre a velar, Deus está sempre a ver, Deus vê tudo, Deus ilumina tudo com a sua presença. 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Reparem, este símbolo que nós vimos, o candelabro simboliza o Espírito Santo, em Apocalipse é chamado de 7 Espíritos enviados a toda a terra. Porquê? Vamos ver, em Apocalipse capítulo 1, quando João se virou para ver quem é que estava a falar com ele, tinha ouvido a voz de Jesus, como voz de uma grande trombeta, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus chamava-se a si mesmo Filho do Homem. Muitas vezes foi o título que ele mais usou acerca de si próprio. Então João viu Jesus no meio de 7 castiçais. E os 7 castiçais simbolizavam o quê? Vejam que não são as 7 lâmpadas, são 7 castiçais. O que é que simbolizavam? Jesus explicou no final do capítulo 1 do Apocalipse, capítulo 1, verso 20, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então os 7 Espíritos são enviados a toda a terra e há 7 igrejas. Porquê? Porque Jesus prometeu: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco durante a primeira parte da igreja cristã. É isso? Enquanto toda a gente se portar bem na igreja primitiva. Foi isso que Jesus prometeu? Não. Para que fique convosco para sempre. Vejam os 3 a trabalhar pela igreja sempre. E o Consolador a trabalhar aqui, enviado a toda a terra. Porquê 7 Espíritos? Porque a igreja cristã teve 7 fases. Logo a seguir, o capítulo 2 e 3 do Apocalipse vai falar das 7 igrejas, que são também uma profecia acerca das 7 fases da igreja cristã, certo? Começámos no altar dos holocaustos. Primeira mensagem. Qual é a primeira igreja em Apocalipse capítulo 2? A igreja de Éfeso, a quem Jesus disse: perdeste o teu primeiro amor na cruz do Calvário. Depois, a igreja de Esmirna, fala aquele que foi morto e reviveu, porque a igreja de Esmirna ia ser perseguida, e diz: ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida. Eu vou-te ressuscitar. Portanto, na pia de bronze, nós mergulhamos no batismo e somos ressuscitados, um símbolo da nossa ressurreição futura, um símbolo da nossa nova vida. Depois nós entramos no lugar santo, no trono de glória, e nós chegamos à igreja de Pérgamo, onde, se vocês lerem a mensagem à igreja de Pérgamo, fala do trono de Satanás. Começou a erguer-se um poder que lutava contra o trono de Deus. E se vocês lerem a mensagem seguinte, fala sobre Tiatira, que foi exatamente o tempo em que começou a surgir outro sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas há alguém nesta terra que atribuiu a si próprio o título de supremo sacerdote, supremo pastor, supremo mestre, aquele que gosta de ser chamado pai, papa. Não é? A igreja de Tiatira fala sobre esse período em que se estabeleceu o trono do papado. E depois nós temos a igreja de Sardes, que fala sobre o período da reforma, mas começa a dizer que mesmo os reformadores protestantes começaram a correr muito bem e tinham o nome que estavam vivos, mas perderam a presença do Espírito Santo.
Igreja de Sardes, leiam. Apocalipse capítulo 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. As igrejas protestantes começaram bem. A reforma protestante começou bem. Sola a Scriptura, sola a Gracia, sola a Fide, como vimos ontem, não é? Só a Bíblia. Mas começaram a desviar-se do propósito e do ideal de Deus. Deixaram de continuar a reforma e de alinhar a sua vida pela palavra de Deus. E sabem, nós podemos conhecer a Bíblia de capa a capa, mas como dissemos há pouquinho, se não tivermos a presença do Espírito Santo e o amor de Deus no nosso coração, perdemos tudo. Nomes como Lutero e Calvino, que nós admiramos muito, também condenaram e também perseguiram. Calvino mandou pessoas serem mortas, sabiam disso? Portanto, não pensem que estes homens fizeram tudo certo sempre. Eles estavam no caminho da verdade. E muitos outros, herdeiros da reforma protestante, no caminho da verdade, mas acabaram por se desviar e fazer compromissos. E então, Jesus chamou-os a atenção na mensagem à igreja de Sardes, porque nessa mensagem Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Se não tivermos o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. E isso vale também para a igreja remanescente. Para nós hoje, que acreditamos ser o povo de Deus dos últimos dias da história da Terra, guarda os mandamentos de Deus e tem fé de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Precisamos do Espírito Santo. Joel capítulo 2, verso 28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Queridos irmãos, nós precisamos de clamar pelo poder do Espírito Santo. Sem esse poder, nós não podemos fazer nada. Nós temos a grande responsabilidade de levar a mensagem dos 3 anjos à terra inteira, mas nós estamos a desempenhar muito palidamente e fracamente esta responsabilidade. Pela grande graça de Deus, quando nós chegamos a Apocalipse 18, fala de um outro anjo, um 4º anjo, já tinham reparado? Apocalipse capítulo 18, verso 1 diz: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Ok? Muitos acreditam que a obra deste anjo aponta para a obra do Espírito Santo quando descer com o poder da chuva serôdia sobre o povo remanescente da Igreja de Deus nos últimos dias da história da Terra. E reparem, vai dar força à mensagem dos 3 anjos. Porque diz, como disse o 2º anjo, clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilónia. Vai dar força à nossa mensagem. Vai ajudar-nos a proclamar no mundo inteiro que existe um poder que está a desviar as pessoas de Deus, a levá-las a adorar num dia falso, a levá-las a transgredir os 10 mandamentos de Deus. E nós devemos desmascarar esse poder e chamar de Babilónia, dessas igrejas que apostataram e que não estão a viver tudo o que está escrito na palavra de Deus. Precisamos de a chamar para Deus, ok? Então ele diz: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Eu sou adventista do 7º dia por convicção. Nota-se? Sou adventista do 7º dia por convicção. E deve-se notar, meus queridos irmãos, irmãs e jovens, vocês devem ter orgulho na vossa igreja e na vossa mensagem. Não é medo, orgulho, ok? Um orgulho santo, não é orgulho em nós mesmos, orgulho naquilo que Deus nos deu na mensagem do santuário. Mas devemos ter a consciência de que há cristãos por aí que, apesar de não conhecerem tanto da Bíblia como nós temos o privilégio de conhecer, eles têm muito do Espírito. Eles oram muito, eles clamam muito, eles choram e lutam muito. E eles são ainda parte do povo de Deus e Deus quer usar-te a ti e a mim para dizer: sai dela, povo meu. Deus está a pedir-te hoje, querido adventista do 7º dia, querido jovem, e querido adulto, e querida criança, Deus está a pedir-te: brilha por mim. Brilha por mim. Ilumina o caminho de outros. Fala-lhes do meu amor. Fala-lhes da minha palavra. Fala-lhes da mensagem que tu conheces no santuário.
porque eu quero que tu e essas almas possam estar um dia naquele lugar onde já não vai ser preciso mais lâmpadas, não vai ser preciso eletricidade, certo? Diz Apocalipse 22, verso 5, que ali não haverá mais noite na Nova Jerusalém e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Reparem que não diz que o sol não existe, mas diz que a luz do sol não é precisa, porque o próprio Deus está na Nova Jerusalém e Ele brilha. Eu mostrei-vos que eu acredito que o rio da água da vida que procede do trono, eu acredito que é uma referência ao Espírito Santo, é a minha convicção pessoal, fazendo um paralelismo com João capítulo 7, quando Jesus diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu acredito que é uma referência ao Espírito Santo. Agora, muita gente fica preocupada com isto, diz, mas aqui fala de Deus, fala do Cordeiro, mas não fala do Espírito Santo. Será que nós vamos ver o Espírito Santo no céu? Será que não vamos ver? Será que não vamos ver? Querem que eu vos diga a minha opinião sincera? Não sei. Não sei se vamos ver o Espírito Santo. Não sei. Neste momento, não importa muito saber isso. O Espírito Santo vem para nos ajudar a olhar para Jesus. Vem para glorificar a Jesus. E o Espírito Santo vem para nos ajudar a estender este convite aos outros. Querem ver? Eu aposto convosco. Não é, nós não apostamos, não é? Mas eu garanto-vos que o Espírito Santo está em Apocalipse 22. Querem ver onde? Está aqui connosco. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem é a esposa? O Espírito e a esposa dizem, vem. Vem. Vem para este tabernáculo do céu. Eu quero-te aqui. E o Espírito usa-nos para dizer aos outros, vem. Vem. O Espírito está a atrair as pessoas. O Espírito está a atrair as pessoas a Jesus. Está a atrair as pessoas a um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. O Espírito está a iluminar e quer iluminar-te a ti, quer iluminar a tua vida. Eu sei que tu pensas que tens grandes problemas, porque eu também penso, eu também sou humano, mas o Espírito Santo quer ensinar-me a mim e a ti que Deus tem todas as soluções. Se tu começares a brilhar por amor a Jesus, tu vais esquecer dos teus problemas. Se começares a pensar nos teus amigos, a orar por eles, a falar-lhes do amor de Cristo, podes acreditar que os teus problemas tornam-se muito pequeninos, muito pequeninos. Trabalha por uma alma, trabalha pela salvação de uma alma, trabalha por uma alma, ora por uma alma. Sinceramente, fervorosamente, cada dia, ora por essa pessoa. E tu vais ver que os teus problemas aparecem. Dá estudos bíblicos a alguém, fala da Bíblia a alguém, mostra o amor de Jesus a alguém, veste a alguém, dá comida a alguém. Nesse momento, querido amigo, eu já entrei em casa de pessoas que têm tão pouco. Eu queixo-me, não gosto da minha casa, acho que não tenho dinheiro suficiente. Nós queixamos de todas essas coisas, não é? Eu já entrei em casa de pessoas que têm tão pouco, não têm quase nada. E quando eu lhes levo alguma coisa, eu até me sinto mal, porque eu devia levar muito mais. Mas no momento em que eu dou algo a alguém, os meus problemas parecem tão pequeninos. Quando nós damos aos outros, quando nós somos usados pelo Espírito Santo para dar este convite, vem para a Nova Jerusalém, vem para o santuário, para o tabernáculo de Deus com os homens. Quando nós nos deixamos usar assim, há uma alegria que enche o nosso coração. Não há outra que se compare. Que Deus te use para brilhar por Jesus hoje e sempre, até à sua vinda. Amém.
que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acredito que Ele falou ao vosso coração esta noite. Amém? E o Espírito Santo quer que tu abras o teu coração e quer que eu abra o meu coração para que Jesus possa viver aqui e possa iluminar, possa brilhar com grande poder através de nós. Há uns anos atrás eu vinha de viagem de Espanha e comecei a sentir um grande brilho entrar pelo carro e quase que me ofuscava e eu não sabia o que era aquilo. E depois de repente o carro passava por um sítio com um monte ou com algum arvoredo e o brilho desaparecia, depois voltava ao brilho. Eu comecei a ver o que é que era o brilho e a conduzir na autoestrada e um bocadinho de pressa. Isto também não é bom. E tentei abrandar um bocadinho e comecei a ver uma torre muito grande, uma torre muito grande que brilhava tanto. Eu sabia que aquele brilho tinha de vir do sol. Só podia ser. Porque era um brilho que refletia a luz do sol com tanta força, tinha de vir do sol. E fui estudar, cheguei a casa, fui à internet e realmente aquilo é uma central solar, chama-se gema solar, e é muito interessante porque eles imitaram um girassol. Se vocês olharem para um girassol,
O girassol ele vira-se para o sol, não é? Mas sabem que ele tem na sua estrutura algo muito interessante. Lá aquelas, não são as pétalas estão por fora, mas aquela parte mais escura por dentro, aquilo está virado assim de uma maneira muito interessante para absorver a luz do sol. Então eles fizeram um girassol gigante com painéis solares à volta daquela torre, e aqueles painéis solares emitem a luz, refletem a luz do sol para a torre, e a torre, lá com um processo, um mecanismo que tem lá dentro, produz luz para alimentar, eletricidade para alimentar mais de 90 mil casas. 90 mil casas. Milhares de casas. Com o reflexo da luz do sol. Agora imagina, Jesus é que criou o sol. E é uma das estrelas mais pequeninas que ele criou. O brilho de Jesus é muito, muito superior. Se Jesus estiver a viver em ti, tu estiveres a refletir o caráter e a glória e o brilho de Jesus, tu podes iluminar milhares e milhares de corações, milhares e milhares de casas. Amém? É esse o teu desejo? Queres pedir a Jesus que viva em ti e que dê glória ao seu nome, brilhando através de ti? Então, ajoelha-te comigo esta noite e vamos pedir ao Senhor que brilhe em nós e através de nós. Querido Pai, que estás no céu, nós damos-te graças, Senhor, pela mensagem do santuário e damos-te graças pela mensagem que nos fazes chegar através do candelabro. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito. Queremos levar esta mensagem a sério. Queremos brilhar por ti, mas sem ele, sem o seu poder, sem a presença do Espírito do Senhor, nada podemos fazer. Querido Pai, nós queremos refletir o brilho do caráter de Jesus. Nós suplicamos-te, Senhor, que derrames sobre nós o teu Santo Espírito. Tu conheces as lutas de cada um dos meus queridos que está aqui esta noite. Conheces as lutas de todos nós. Tu vês todas as coisas. Mas tu também velas sobre a tua palavra para a cumprir. E tu disseste: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Confiamos em Jesus, somente nele, nos seus méritos. Confiamos no seu nome e pela sua intercessão pedimos que o Espírito Santo desça como chuva serôdia sobre esta igreja, sobre as nossas famílias, sobre cada um dos nossos corações, e que possamos brilhar com o brilho e com o nome de Jesus para milhares e milhares de almas. Pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.